quem é você? Parece uma pergunta fácil? Até você tentar responder. Você poderia começar pelo seu nome, o lugar de onde veio, o trabalho que faz, por aquilo que gosta, ou até mesmo pelas pessoas que ama e as histórias que carrega. E todas essas respostas diriam alguma coisa sobre você, mas nenhuma delas, isoladamente, responde exatamente a pergunta. Talvez algumas dessas respostas tenham surpreendido você. Mas por quê? Talvez porque antes mesmo de conhecê-lo, você já tivesse começado a imaginar quem ele era. Bom, talvez porque a nossa identidade não seja uma coisa única. Nós pertencemos a muitos lugares ao mesmo tempo. E somos atravessados por eles. Pela família, pela língua, escola, trabalho, religião, música, território, pelas pessoas que encontramos. E também as pessoas nas quais nós pretendemos nos diferenciar. Quando dizemos que pertencemos a alguma coisa, criamos também uma diferença. Dizer o nós significa essencialmente reconhecer que existe um eles. Brasileiro, estrangeiro, jovem, velho, homem, mulher, morador daqui, morador de outro lugar. Cada sociedade cria formas de pertencimento, mas ela também cria suas fronteiras. Por isso dizemos que a identidade nunca é apenas individual, ela também é social. O sociólogo e o teórico cultural Stuart Hall dedicou grande parte da sua obra justamente a esse problema. Para Hall, a maneira como pensamos a identidade muda ao longo da própria modernidade. Durante muito tempo, imaginávamos o indivíduo como alguém que possuía um centro, uma essência, algo interior que permanecia fundamentalmente o mesmo ao longo da vida. Hall chama essa primeira concepção de sujeito iluminista. Mas a sociedade moderna tornou essa imagem cada vez mais difícil de sustentar. Percebemos que ninguém constrói a própria identidade sozinho. Nós nos tornamos quem somos nas relações com as pessoas e com as instituições que nos cercam. Surge então aquilo que o Hall vai chamar de sujeito sociológico. Só que o mundo continua mudando e as sociedades tornaram-se cada vez mais conectadas.
Pessoas, imagens, mercadorias, músicas, ideias, costumes atravessam fronteiras numa velocidade que seria difícil imaginar algumas gerações atrás. E aquelas referências que pareciam estáveis começaram a se deslocar. Dependendo do lugar que ocupamos, das relações que estabelecemos e do momento histórico em que vivemos, diferentes aspectos da nossa identidade ganham importância. Chegamos agora a outro conceito importante: multiculturalidade. Vivemos uma sociedade nas quais diferentes culturas convivem no mesmo espaço. Línguas diferentes, religiões diferentes, tradições diferentes, formas diferentes de compreender o mundo. Mas perceber que a diversidade existe é apenas o começo. Porque culturas diferentes podem dividir o mesmo espaço sem possuir o mesmo poder. Algumas vozes são consideradas legítimas e outras são silenciadas. Algumas formas de viver são tratadas como normais e outras precisam constantemente justificar a sua existência. E é por isso que multiculturalismo não pode significar apenas celebrar a diferença. Ele também exige perguntar como essas diferenças convivem. Quem é reconhecido? Quem é representado? Quem pode falar? E principalmente, quem é ouvido? Talvez agora aquela primeira pergunta pareça um pouco mais difícil. Quem é você? Porque responder quem somos significa falar de nós mesmos, mas também das pessoas que encontramos, dos grupos aos quais pertencemos, da cultura que herdamos, daquilo que escolhemos, daquilo que recusamos e do mundo que continua nos transformando. Identidade não é apenas aquilo que somos, é também aquilo que estamos nos tornando.